Cláudio Bontorim, tenho 55 anos de idade. Decidi ser jornalista por uma série de razões, entre elas alguns testes vocacionais que nós fazíamos no ensino médio e onde a gente descobria as áreas que nós nos dávamos melhor. Eu, como tinha facilidade para escrever textos e gostava muito de leitura, acabei optando pelo jornalismo e estou nele até hoje. Eu me formei em 1978, terceira ou quarta turma de comunicação social da Unimep, e atuo na área desde 1980, na área do jornalismo especificamente, porque quando eu vim para Limeira, nesse período, para trabalhar na revista Pauta, que é uma revista já extinta, e foi uma revista com uma linha editorial interessante para a época, né? Que ainda nós vivíamos um finalzinho de ditadura, já era o começo da distensão, né? Eu comecei a trabalhar em novembro de 1980 na Pauta, onde nós tivemos assim alguns trabalhos interessantíssimos, e a revista era e foi citada também em grandes órgãos de imprensa e por especialistas, sugerindo-a como um órgão de bom para divulgação. Eram profissionais jovens que fundaram a Pauta, o Djalma Martins, né, que hoje é editor do Jornal de Limeira, né, que era o fundador da Pauta. Acho que o João Leonardo e o Daniel Heldt, José Daniel Heldt, também participaram dessa fundação. Quando eu comecei a trabalhar, os dois já não estava apenas o Djalma Martins. Eu acho que nesse período foi um período de grande aprendizado, meu aprendizado na profissão, justamente pelo fato de estarmos numa revista que se propunha uma revista sem censura, vivendo a censura oficial ainda da ditadura e também vivendo uma outra censura, que era a censura econômica. Ou seja, você tinha que tomar cuidado com o que você ia divulgar, pois você correria o risco de perder anunciantes. E essa era a maior censura que nós sofríamos. Através dos anunciantes, os políticos conseguiam fazer com que os jornais, as revistas, as rádios do interior principalmente se calassem. Porque nós não tínhamos muito contato com o burburinho da grande imprensa, justamente por estarmos aqui no interior. Então nós não tínhamos o contato com esse pessoal da grande imprensa, nós tínhamos as informações, nós recebíamos as informações, muitas vezes apenas as informações oficiais, né, que vinham do governo, e a gente se propôs a fazer um trabalho diferenciado. A gente corria risco? Corria, mas a gente fazia um trabalho interessante porque tinha um pouco de humor, tinha um pouco de seriedade, muita política. Não era uma revista de cunho social, de colunismo social, muito pelo contrário, né? Ela só era feita as matérias eram pautadas, nós tínhamos um período de pauta, porque a revista era mensal, né? Apesar do nome dela ser Pauta, né? Nós tínhamos um período de pauta que a gente fazia, que eram os primeiros 10 dias do mês, né? Para poder desenvolver essas pautas sempre voltadas para grandes reportagens que eu digo aqui para a nossa cidade, para Limeira, né? Foi aqui em Limeira também que eu comecei a trabalhar na área, né? E foi o meu primeiro emprego, a revista Pauta. Eu trabalhei na revista até 1983. Nesse período nós tivemos algumas modificações de controle acionário da revista, mas ela nunca perdeu o seu padrão, até esse período. Depois ela sobreviveu até mais 1989, mas até mais ou menos 1989 ela sobreviveu, depois ela praticamente se extinguiu, né? Ela não foi considerada economicamente viável mais, né? Nesses
todos esses anos, esses 21 anos de ditadura, eu não posso dizer que eu tenha vivido esses 22 anos, porque eu comecei a tomar conhecimento da situação em 1972, eu tinha 14 anos, estava começando o ensino médio, né? E a gente tinha algum conhecimento, tomava algum conhecimento através de professores que tinham ligações com a resistência à ditadura. Então eu tive um professor de português, chamado Laércio Albarite, que hoje é secretário de Cultura na cidade de Caraguá, litoral norte de São Paulo, né? E ele nos trazia algumas informações. Mesmo assim, ele era criticado às vezes pelos alunos ou também pela direção da escola, porque ele estava tentando subverter os alunos com informações que não nos eram passadas. As informações nós recebíamos pela TV e pelos jornais, pelas revistas, eram só as informações oficiais, só aquilo que vinha do governo. Então, o que vinha de fora, como a questão da tortura, das mortes que estavam acontecendo, a gente ia tendo um conhecimento muito lento, através das pessoas que de fato tinham esse contato com o pessoal ligado à resistência, aquelas pessoas que lutaram, que não se exilaram, que depois ficaram um período em silêncio para não serem presos também, né? Optaram por esse silêncio, mas nunca desistiram da militância, e nós fomos conhecendo. Então, nesse período, voltando agora a Limeira, por exemplo, os 21 anos de ditadura realmente foram complicados, eles foram muito duros para a intelectualidade, para o jornalista, para os artistas, para os músicos que compunham, né, como Chico Buarque, Caetano, até o Roberto Carlos, né, que compôs música que a gente achava como música de protesto na época, né, década de 70, 75, 76, quando eu entrei na universidade, ainda era tudo muito fechado. Então era tão fechado que a gente não tinha esse contato direto. Então os contatos que nós tínhamos eram esses que eu te falei, através dessas pessoas. Já na universidade, por exemplo, nós fazíamos alguns atos, entre parênteses assim, mas dentro da universidade, que a polícia não entrava, né? A direção da universidade não permitia. E os centros acadêmicos, praticamente, inexistiam. O que se propunha naquela época, estava voltando a ser definido, eram os centros, os diretórios acadêmicos. Os diretórios acadêmicos que eram relativos às áreas específicas, como ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, né? Eram diretórios que uniam, por exemplo, no meu período, tinha o curso de comunicação, letras, economia não me lembro, mas acho que sim. E um outro curso também da área de letras, que eu não me lembro agora, da área de humanas, que eu não me lembro agora qual era. Esse diretório, ele era formado, ele era eleito, né? E a partir do momento em que nós entrávamos para o diretório, nós tínhamos que ter uma convivência assim com o pessoal da linha dura da ditadura, né? Então, segundo informações que eu tive, porque eu cheguei a fazer parte do diretório acadêmico do Centro de Ciências Humanas da Uninep no período, nós éramos previamente fichados no DOPS. Não sei se essas informações são verdadeiras, nunca confirmei, nunca procurei a minha ficha lá no DOPS em São Paulo, mesmo aberto agora. Não sei se são verdadeiras, mas as informações que nós tínhamos é que nós éramos previamente fichados e monitorados. Tanto que nós tínhamos assim, encontros regulares com um delegado do DOPS, que era de Piracicaba, né? E no fim ele participava de algumas festas no diretório acadêmico, né, que a gente fazia, das festas muito regada a bebida, e ele acabava conversando e a gente conversava e às vezes tirava alguma informação, às vezes não, mas tivemos esse convívio assim nesse período. Acho que foi o período assim que eu mais
tive, de fato, esse convívio com os problemas da ditadura. No exercício da profissão de jornalista, eu tive um problema aqui em Limeira de censura. E não foi a censura, diretamente não foi a censura política, mas foi uma censura que foi da própria direção da empresa. Em 1981, se não me falha a memória, me desculpe eu não me lembrar assim das coisas de pronto assim, porque já se passou algum tempo, né? Entre 80 e 81, e não sei como me chegou às mãos também, endereçado a mim, Antônio Cláudio Bontorim, enquanto jornalista, editor da revista Pauta, um documento de São Félix do Araguaia, do Dom Pedro Casaldáliga, que hoje é bispo emérito da prelazia de São Félix. Ele já era bispo, né, da região lá, ele atuava na região e era um militante da resistência à ditadura. E eu recebi um documento, uma carta, onde ele citava um empresário de Limeira que tinha terras na região, estava se valendo da grilhagem de terras, estava provocando a expulsão de poceiros, e inclusive com jagunços armados, né? É evidente que eu não vou falar o nome desse empresário, porque ele ainda é vivo, né? E não convém aqui essa identificação, por uma questão de ética também, né? E eu recebi esse documento, recebi algumas informações de publicações mínimas de jornais que o Dom Pedro me enviou. Não cheguei a conhecer pessoalmente o Dom Pedro Casaldáliga, embora tivesse vontade de conhecê-lo, né? E eu comecei a pesquisar, a tentar fazer levantamento de dados, o nome da fazenda, o que estava acontecendo, quem eram as pessoas que administravam a fazenda, porque o nome do empresário eu já sabia, né? Confirmei a história da fazenda, tudo. E quando eu estava com uma matéria basicamente estruturada, que eu apresentei para o diretor da empresa, ele na hora barrou, ele falou: "Isso daqui não sai daqui". Ele falou: "Porque se sair daqui nós vamos ter um problema sério, não de questão política ou de questão processual, vamos ter um problema sério de faturamento, porque com certeza, com a influência que esse empresário tem na cidade, ele iria fazer com que todos os anunciantes da revista fugissem". Então essa censura econômica, para a gente aqui, ela era mais pesada do que a censura política, entendeu? Então era um reflexo também da ditadura, porque a maioria desses grandes empresários, desses capitães de indústrias, grandes industriais, banqueiros, todos eles apoiaram o golpe. Todos eles apoiaram e se valeram do golpe, e aproveitaram da situação também para poder crescer. Então eles tinham esse poder perante os meios de comunicação, principalmente no interior. Os meios de comunicação, os grandes jornais, vocês já sabem como que eles funcionavam. Tiveram também um tempo de apoio ao golpe militar, como Folha, Estadão, Globo, Rede Globo. Apoiaram também, né, o golpe militar por um período, né, até sentirem na própria pele o drama da censura, né, tendo inclusive censores dentro das redações, como o Estadão tinha, né. Um período inclusive que a gente estava ainda na faculdade, e o Estadão, por exemplo, publicava poemas do Camões na página editorial. Isso era uma forma de protesto. E depois de ter apoiado evidentemente o golpe, né? A hora que eles sentiram o reflexo dos censores nas redações, porque os censores ficavam nas redações mesmo, nas grandes redações, aí eles começaram a perceber que a situação era um pouco diferente da que eles imaginavam, né? O impacto da ditadura num jornal interiorano é aquele impacto que eu disse, o impacto econômico. Indiretamente era uma censura produzida e levada a efeito pelo anunciante, que era
um grande empresário, que era um empresário que, como eu disse para você, tinha apoiado o golpe. E a gente sabe que eles, de fato, se valeram muito desses padrões de manipulação para trabalhar junto com os proprietários, com os diretores dos órgãos de comunicação. Então, eu falava, olha, vocês continuem assim que a gente continua anunciando. Uma outra coisa a gente conseguia fazer escapar nas matérias que a gente produzia, né? Mas normalmente o que a gente tinha de informação a gente tinha que muitas vezes segurar. Quando a gente tentava, ela parava na mesa do diretor da empresa, né? E essa era uma situação ruim, chata, né, para a gente, que produzia o trabalho e de repente o diretor da empresa pegava as laudas, que a gente escrevia em lauda na época, né, amassava tudo e falava assim, vai para o arquivo. Quer dizer, vai para o cesto de lixo, né? E isso realmente era muito triste para a gente. Foi como eu disse para você, foi a forma que a ditadura afetou a mídia no interior. Os jornais, revistas, que eram poucas, né? Como eu tenho mais experiência na área de revista, tinha na época, mas eram poucas as revistas. A pauta foi uma exceção assim, muito rara que aconteceu na mídia limeirense, na mídia regional, né? E é interessante a gente lembrar disso, porque o fim da ditadura não veio quando os militares entregaram o poder, ela só veio com a primeira eleição direta ainda, muito que timidamente, né? E nós estamos numa democracia tímida ainda, né? Agora que nós estamos enfrentando as verdades da época dos 21 anos de ditadura, porque os personagens daquela época, eu não sei se por dever de ofício, se por consciência, que não acredito, começaram a contar as histórias. Os torturadores estão depondo, estão falando, estão se abrindo. Então a gente começou a perceber isso nesse período. Em 80 para frente, quando já no governo João Figueiredo, né, que ele falou que prendia e arrebentava quem fosse contra a democracia, né? Olha só a mentalidade do general, né? E gostava de preferir o cheiro de cavalo do que o cheiro de povo, né? Famosa essa frase dele. Aí a gente já começou a sentir um pouco a distensão, ou seja, o afrouxamento naquela linha dura. Então, quando veio essa distensão, aí já era impossível dos generais segurarem a onda, não dava mais. Eles teriam que abrir automaticamente. Veio a lei da anistia, que foi aprovada porque os militares obrigaram que se aprovasse ampla, geral e restrita, atingindo inclusive os torturadores, e hoje quer se mudar essa lei. Eu acredito que é possível se mudar a lei da anistia, porque nós temos muita gente que ainda está em silêncio e precisa falar. E então o que a gente percebeu nesse período era essa situação. Aí nós começamos a receber as informações do que aconteceu de 64 até 1980 e daí para frente, né, até 85, quando oficialmente termina, quando tem a interrupção do comando militar no governo, que aí assume o Tancredo, eleito indiretamente ainda, né, que morre antes de tomar posse, assume o Sarney, que era um apoiador da ditadura, ele foi político da ditadura mesmo, e aí começamos esse processo de liberalização. Olha, é difícil você medir como isso impactou nos jornais do interior, principalmente aqui no Jornal de Limeira, justamente por aquilo que eu te disse lá no início, nós não tínhamos informação. As informações não chegavam até nós.
Às vezes nós estávamos assistindo um jornal à noite e aparecia lá o ministro da Justiça mostrando uma salinha que eles invadiram, que tinha uma impressorinha gráfica, uns telefones, acabamos de estourar um aparelho comunista. Era o que nós recebíamos. Nós não recebíamos o contraponto, ou seja, o outro lado não tinha vez na informação, que é o princípio básico do jornalismo, né? Por isso que eu acho importante que quando você fala em democracia, você tem que lembrar que você tem que dar vez e voz para todo mundo, inclusive para quem é contra a própria democracia, como tentaram fazer agora o retorno da Marcha com Deus, né? A Marcha da Família com Deus para a Liberdade, né? Uma segunda edição que foi um fiasco. Em São Paulo foram 7 participantes, né? O que demonstra que a população também não tem mais interesse nesse tipo de retorno. Existem os saudosistas ainda, existe perigo? Eu particularmente acredito que não, porque mudou o eixo de poder no mundo, ou seja, acabou a Guerra Fria, embora ela esteja prestes a voltar novamente aí com essa história da Ucrânia, da Crimeia, né? Acabou a Guerra Fria, acabou aquela luta entre o capitalismo e o comunismo. Então não tinha mais por que razão de ser essa luta, porque ela acabando com o fim, o perigo, a ameaça comunista, que era o grande mote da Revolução, né? Que ainda tem aquelas pessoas que ficam preocupadas, que temem uma invasão comunista, um domínio da China, por exemplo. Ainda tem esse tipo de pessoa e você convive, a gente convive diretamente com essas pessoas, então você não sente um clima propício mais, porque os países aqui do nosso entorno, os nossos vizinhos que também passaram por ditaduras até piores que a nossa, também já estão com a democracia bastante ativa, inclusive Argentina, Uruguai, Chile, por exemplo, punindo os torturadores e os ditadores. Porque nós não chegamos a esse ponto ainda. Eu espero que nós cheguemos a isso, nós não chegamos. Então, eu acho que para a gente era mais ou menos assim que funcionava. Quando veio a abertura, quando a censura praticamente deixou de existir, não deixou de existir assim até entre aspas, né? Porque no fundo, com todo esse processo a gente criou um padrão de autocensura na cabeça da gente. Então, olha a influência que a ditadura teve, inclusive na cabeça dos profissionais. Será que eu posso? Será que eu não posso? Devo? Não devo? É um dilema que a gente viveu ainda por uns 10 anos depois de 85. Até quando surgiu com o advento da internet, a situação mudou, mas a gente tinha essa preocupação. Então nós éramos os nossos próprios censores. É uma das consequências da ditadura, a influência que teve para com as nossas cabeças, né? Eu acho que é difícil dizer as diferenças entre os períodos da ditadura, o período da ditadura e agora, para o jornalista e para o jornal do interior, justamente por causa daquela situação que eu te falei. Nós não recebíamos informação, nós não tínhamos o impacto. As informações que nós recebíamos eram justamente de pessoas, poucas pessoas, ligadas aos movimentos de combate à ditadura, à resistência à ditadura, mas que também não se abriam muito, por medo. Eles não sabiam com quem eles estavam conversando. Quando eles adquiriam a confiança na pessoa com quem eles estavam conversando, aí eles se abriam um pouco, mas sempre com uma preocupação de não se expor para não ter problema, e com isso as entidades e as pessoas que silenciosamente combatiam a ditadura e lutavam para que ela acabasse, não sofressem também com a tortura, que felizmente ela
teve que acontecer duas mortes, né, que foi a do Herzog em 75 e a do Manuel Fiel Filho, um operário militante, em 76, para que o Geisel, se eu não me engano, exonerasse o comandante aqui do nosso segundo exército, o Ednardo Dávila Melo, se eu não me engano. Depois só consultem para ver se é esse o nome da figura mesmo, né? Do personagem. Aí a situação começou a se acalmar. Depois, com o disparatamento aí o desaparelhamento dos órgãos de repressão, do DOPS, do DOI-CODE, aquela coisa toda, então começou a ficar um pouco menos pior. Não mais tranquilo, mas menos pior do que estava, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem para falar do interior, do jornalismo no interior e a ditadura.